Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você aí que está estudando aí para o nosso tão sonhado curso aí de oficial do Exército. Bem pessoal, meu nome é Ricardo Veras, como você já bem conhece, e hoje a aula vai ser sobre o território nacional, a construção do território nacional. Ou seja, hoje nós teremos um pouco da explicação de como foi formado o território brasileiro. Lembrando que essas nossas aulas, elas sempre terão aí um material complementar para que você possa estudar cada vez mais, certo? E lembrando que qualquer dúvida a gente pode entrar em contato comigo, pode entrar em contato com a nossa equipe, que a gente vai estar aí pronto para responder qualquer dúvida que você tenha, ok? Bem, vamos lá. Formação do território brasileiro. Bem, gente, os contornos do nosso país nem sempre foram como atualmente. Ou seja, o Brasil que nós conhecemos hoje, ele não foi sempre assim, ok? Então, houve diversas reformulações do território para que ele se tornasse o que ele é hoje, para que ele se tornasse o que você conhece hoje, certo? Então, vamos entender um pouco do perfil histórico da formação do território, ok? Muitas terras que pertencem atualmente ao Brasil foram conquistadas em guerra, acordos, tratados ou compradas de outros países. Então, existem alguns estados brasileiros, exemplo do Acre, que foi anexado ao Brasil através de acordos de compra, tá certo? Então, o território brasileiro, ele por si só, ele foi conquistado, ele foi conquistado pelos portugueses que o descobriram e a partir daí, da evolução, a partir dos anos, ele foi se modificando de acordo com os interesses, principalmente da burguesia. Vamos lá. Quando chegaram ao território brasileiro, os portugueses encontraram aqui diversos povos que habitavam esse espaço. Havia milhares de anos. Os indígenas, dentre eles. Ou seja, gente, aqui, qual o detalhe? O detalhe é o seguinte, quem foi que descobriu o Brasil? Bem, gente, na literatura nós encontramos alguns resquícios de que não foi inicialmente, não foi o pioneiro os portugueses, certo? Então, existe aí algumas obras que relatam que os primeiros povos que ocuparam o Brasil são os indígenas, nós sabemos disso. Mas quais foram os povos que, posterior ao indígena, a gente pode até falar dessa forma, já descobriram o Brasil, mas sem saber que era o Brasil? Nós temos aí relato de uma civilização dos celtas, que era uma população praticamente aí marítima, que passava pelo litoral dos continentes e fazendo aí seu croquis. O que é o croquis? O croquis nada mais é que um mapa, de forma bem um rabisco, um rabisco de mapa, de forma bem básica, tá? Apenas para traçar algumas rotas básicas também. Então, gente, os celtas fizeram esses croquis e esses croquis, por si só, por algum fator, parou lá em Portugal. E os portugueses, já como tinham interesse de descobrir novas rotas que os levassem às Índias, fez com que houvesse uma frota de navios que passasse por onde havia esse relato de uma possível nova terra. E é assim que o Brasil, que os portugueses vieram para cá e descobriram o Brasil. Chegando aqui, eles observaram que um litoral extremamente rico, principalmente em vegetação, no caso o pau-brasil, da nossa Mata Atlântica, muito rico, e assim ocuparam esse território, esse novo território. Portanto, os portugueses vieram para o Brasil não às escuras, eles vieram basicamente devido a um mapa, a um croquis, que chegou à mão dos portugueses e eles vieram em busca de um novo caminho para as Índias e, em contrapartida, eles também observaram que havia a possibilidade de uma nova terra, um descobrimento de uma nova região, e assim foi feita a descoberta. Bem,
A primeira divisão oficial do Brasil foi pelo Tratado de Tordesilhas, assinado entre Espanha e Portugal. Pessoal, o que foi o Tratado de Tordesilhas? Bem, nós sabemos, que ali, século XV, XVI, nós vamos ter grandes potências. Quem são as principais potências? Vão ser Espanha e Portugal, certo? Então, Espanha e Portugal, eles vão ser as potências mundiais. Por quê? Porque eles vão ter maior capital e maior relação com o desenvolvimento, principalmente da navegação. Então, eles vão ser aí as grandes potências mundiais. Tem outros fatores, mas essas são as prioridades, as principais. Então, você divide, então, o território, o novo território, em leste e oeste, certo? Então, leste e oeste. Aonde? O Tratado de Tordesilhas, que dividia o novo território em duas partes, ele, leste-oeste, ou seja, tudo que tivesse a leste pertencia a Portugal e tudo que tivesse a oeste pertencia à Espanha, certo? Ou seja, o Tratado de Tordesilhas foi a primeira divisão do território descoberto, ou seja, o território brasileiro, que hoje nós chamamos de Brasil. Então, o Brasil sofre a sua primeira divisão pelo Tratado de Tordesilhas, certo? Ou seja, gente, muito cuidado com isso lá na prova. Então, o Tratado de Tordesilhas divide aí o território brasileiro em leste e oeste, aonde no leste eu vou ter o domínio português e oeste o domínio espanhol. Beleza? Esse tratado, assinado em 7 de junho de 1494, em Tordesilhas, na Europa, estabeleceu uma linha imaginária que passava 370 léguas a oeste do arquipélago de Cabo Verde, da África. Então, século aí, XV, a gente vai ter aí justamente esse perfil, certo, da Espanha e Portugal fazendo aí a primeira divisão do território brasileiro. Espanha e Portugal foram os primeiros na expansão marítimo-comercial, iniciada no século XV, resultando na conquista de novas terras para os dois países. Então, gente, como eu acabei de falar, século XV, você vai ter aí Portugal e Espanha como as principais potências, principalmente pelo desenvolvimento de quê? Marítimo-comercial. Alguns autores colocam que, gente, é a partir daqui que o capitalismo, certo? O capitalismo comercial realmente desenvolve-se e cria força. Porque, gente, nós sabemos, e se você não sabe, quando nós falamos em sistema capitalista, ele tem evoluções também, tá? O sistema capitalista não é apenas esse sistema que nós conhecemos hoje. Então, o sistema capitalista, ele começa, capitalismo comercial, tá vendo? Comércio. Qual é a característica? As grandes navegações, certo? Cuidado com isso. Capitalismo comercial. Depois eu tenho o capitalismo industrial, ok? Século XVIII, iniciando. Capitalismo industrial. Depois eu tenho o capitalismo financeiro. E agora nós temos o capitalismo também informacional. Então, existem essas características aí do sistema capitalista. Então, muito cuidado com isso também. Então, expansão marítimo-comercial, ou seja, a Espanha e Portugal, eles tinham um grande potencial marítimo. E a partir desse grande potencial marítimo, eles navegavam em busca de novas rotas, tá, no mundo e novas terras, para conquistar novas terras. Para que eles faziam isso? Para simplesmente conseguirem novos produtos, produzir uma agricultura mais eficiente e descobrir aí minerais preciosos. O Brasil foi colonizado por Portugal, que para melhor ocupação resolveu dividir em capitanias hereditárias. Então vamos lá. Portugal, então, descobre o Brasil oficialmente, é tido como descobridor do nosso território, e agora ele precisa
ocupar o território. Ele precisa agora controlar o território. Ele precisa agora organizar o território brasileiro. Mas, poxa, como é que eu vou organizar uma terra que eu estou a centenas de quilômetros aí de distância, do território descoberto? Então, o que é que Portugal vai fazer como estratégia para que haja a ocupação do território brasileiro, a nova terra descoberta? Então, ele vai dividir o Brasil, mas só que ele não vai dividir o Brasil que nós conhecemos hoje, tá? Ele vai dividir o Brasil, porém, a partir de onde? Do Tratado de Tordesilhas até o litoral, ou do litoral até o Tratado de Tordesilhas, certo? Então, ele vai fazer agora a segunda divisão, vamos dizer assim, do território brasileiro. Então, gente, o que é que vai acontecer? Ele vai dividir em capitanias hereditárias. Então, é isso aqui, gente. Então, basicamente isso. Nós temos, percebam, aqui nós vamos ter o quê? Nós vamos ter, deixa eu pegar o pincel. Aqui, pessoal, nós vamos ter o Tratado de Tordesilhas. Tratado de Tordesilhas. Então, a partir do momento que eu tenho o Tratado de Tordesilhas, todo esse território a leste pertencia a quem? A Portugal. E todo esse aqui a oeste pertencia à Espanha. Certo? Então, fica nesse perfil. Então, leste nós temos Portugal e oeste nós temos Espanha. Certo? Pois bem, como Portugal não conseguia administrar de tão longe, o que é que ele fez? Ele dividiu o Brasil a partir de Tordesilhas para o litoral, tá certo? Em capitanias hereditárias. Então, essa divisão aqui, faz com que haja, certo? Uma subdivisão do território nacional. Então, essa subdivisão aqui, tá? Ela vai promover o quê? Vai promover simplesmente um maior controle administrativo do território descoberto. Então, vejam, é mais fácil eu administrar individualmente, tá? Do que todo um território desse. Então, o que é que Portugal vai fazer? Portugal vai incentivar algumas pessoas a ocupar esse território. Mas qual o detalhe, gente? O detalhe é que, mesmo a capitania hereditária, ela chegando aqui, do litoral até o Tratado de Tordesilhas, mesmo que houvesse uma pessoa representando Portugal, que era o que existia, um representante português em cada área dessa, cada capitania como essa, ele ocupava basicamente o quê? O litoral, tá certo? Ocupava o litoral. Toda essa parte aqui do interior, tá certo? Do interior, ela permaneceu preservada. Por quê? Porque a ocupação era prioritária no litoral. A ocupação era prioritária no litoral era simplesmente pelo fato do litoral fornecer a cana-de-açúcar. Então, a produção canavieira, a cana-de-açúcar, ela vai ter prioridade no litoral brasileiro, ok? Então, os capitães das capitanias hereditárias, eles ocupavam esse litoral. E a parte do interior, ela permanecia aí com a presença maciça aí de comunidades indígenas, ok? Então, por conta disso, a nova divisão do território nacional. Portanto, gente, percebam, o Tratado de Tordesilhas vai ser a primeira grande divisão e as capitanias hereditárias vai ser a segunda, certo? Aonde cada capitania dessa tinha um representante da colônia portuguesa e esse representante fornecia a produção,
né, vendia, comercializava a produção com o próprio Portugal. E a partir daí, Portugal vendia o açúcar na Europa, certo? Então, conhecido aí, né, como o ouro branco, tá, do nosso período. Então, gente, é essa formação aqui inicial, né, da divisão do território brasileiro, ok? Vamos lá. A formação do território brasileiro foi sendo modificada com o decorrer do tempo. Por quê, gente? Ora, a partir do momento que a população vai crescendo no litoral, né, principalmente no litoral devido à produção canavieira, a população vai crescendo e vai tendo a necessidade de mais espaço. Aonde é que eu vou ocupar agora esses espaços? Eu vou ter que partir agora para o interior. Então, tem uma interiorização da população brasileira. Não é? Quando se fala interior, não estou me referindo a áreas, né, interioranas, rurais, distantes do centro, mas sim a áreas distantes do litoral nesse período, ok? Então, a gente vai ter essa modificação ao decorrer do tempo. Então, as pessoas vão tender a buscar o centro do Brasil, certo? Então, sai do litoral em busca das áreas centrais do território brasileiro. Alguns estados foram anexados, né, de outros países, como exemplo do Acre, né, que nós conseguimos aí adquirir através de acordos relacionados juntamente com a Bolívia, acordos voltados tanto para a construção de uma linha férrea, tá certo? Como também pagamento, né, nós conseguimos anexar o Acre, e vários outros estados da federação foram criados e divididos. Então, seguindo basicamente a teoria lá de Portugal. Então, o Brasil ele é muito extenso. Então, ficaria muito difícil, tá, nós termos aí representantes que, em números reduzidos, para administrar o território brasileiro. Então, com o advento aí de uma nova divisão, de novas divisões, criação de novos estados, criação de novas fronteiras, você consegue administrar, tá? Teoricamente, né, gente? É para existir isso. Você consegue administrar melhor cada estado brasileiro através aí dessas subdivisões. Na expansão, quais foram as causas das modificações do território brasileiro? Primeiro, a expansão da ocupação portuguesa, não é? Então, o território brasileiro ele vai se modificar através dessa ocupação. Então, como a gente já falou, o Portugal chega, já modifica o litoral, já cria as capitanias hereditárias, já um desenvolvimento da agricultura voltada para a produção canavieira, e isso vai fazer com que haja sempre essa alteração. As lutas entre os portugueses e os povos nativos. Então, nós já sabemos muito bem disso, não é? Então, os portugueses, ao chegarem aqui, eles tiveram não tanto a represália com relação aos povos que aqui já habitavam, certo? Agora, com o passar do tempo, não é? Portugal ainda existia a questão da escravidão, aonde queriam fazer dos indígenas brasileiros escravos, ao qual não foi possível, tá? Por quê? Porque a nossa cultura indígena, ela prega muito a sustentabilidade, dos povos. Então, o que é que acontece? A partir do momento que o indígena, ele consegue aquilo, o alimento ali do meio ambiente, que é suficiente para que ele possa se manter, ele não tem a necessidade de caçar mais, de pescar mais, para ter excedente de alimento, porque a visão do indígena, propriamente o indígena nativo mesmo, no período, era o quê? Produzir e consumir aquilo que o meio ambiente lhe fornecia, sem necessidade de lucratividade. Porém, a prática portuguesa era divergente. Ou seja, o português já pensava o quê? Na lucratividade, produção, grande escala, venda, comércio. Então, o indígena não se deu muito bem com relação à escravidão naquele período. E também o fator da entrada do escravo
dos africanos aqui no território, que já vão aceitar de uma forma diferenciada o fator da escravidão em relação aos indígenas. Pois bem, a disputa pela terra com invasores, então você, a partir do momento que o índio rejeita agora esse novo povo que chegou no seu território, vai haver agora várias lutas em relação à conquista de território. Então os portugueses querendo mais terras e os indígenas protegendo as suas terras. A busca por riquezas ou ciclos econômicos, ou seja, ao chegar na terra, na terra nova, o Brasil, o que é que os portugueses observaram? Que boa parte dos indígenas tinham pedras brilhantes, pedras que eles costumavam usar, e para o português, que observou aquelas pedras, que eram nada mais nada menos que ouro, o fez buscar cada vez mais o interior através desses metais preciosos. Já aqui no litoral tinha a produção de cana-de-açúcar e agora eu tinha a possibilidade de descobrir agora novos metais preciosos. Sendo assim, eu parto agora do litoral para o interior, das capitanias, lembra, interior, em busca agora não mais de terras férteis para a produção de cana-de-açúcar, e sim agora metais preciosos. Então isso fez com que houvesse uma modificação no cenário de deslocamento da população. Os ciclos, que a gente pode falar aqui, os ciclos econômicos, bem rápido aqui, isso aqui vai estar bem escrito para você lá no material, tá? Nós vamos ter, pau-brasil, inicialmente, tá? Aonde o pau-brasil, ele vai uma vegetação típica do nosso país. O que eu posso falar mais dela? Possui uma tinta magnífica, que era utilizada para tingir os tecidos, principalmente da burguesia portuguesa e europeia, tá certo? E possuindo grande parte dela lá no nosso litoral. Então, isso significa que houve um grande desmatamento da nossa Mata Atlântica litorânea, justamente em busca dessa tinta, certo? Mineração. Então, a mineração vai ser também aí outro foco do processo de interiorização do território brasileiro em busca de riquezas minerais dos portugueses. O ciclo da borracha, na região norte, através da extração do látex para produção de borracha. Cana-de-açúcar, juntamente com o pau-brasil lá no início. Cafeicultura, aqui a gente já vai estar aí no século, basicamente, século XIX para XX, século XX praticamente. E nós vamos ter a cafeicultura aí tendo o seu papel muito importante. A produção de algodão, também no Brasil, vai ser extremamente muito boa. E a pecuária. Então são questões bem interessantes que podem aí cair na prova de vocês. Isso aqui vai estar escrito bem direitinho lá no nosso material, ok? Fica ligado. O ciclo do pau-brasil, primeiro recurso explorado no Brasil, certo? Deu nome ao próprio Brasil, servia para tingir roupas na Europa, Madeira nobre, ou seja, era madeira ela é madeira nobre, tá? E a exploração da Mata Atlântica. Então é justamente por conta disso que a nossa Mata Atlântica ela sofreu uma grande depredação ao longo dos séculos devido à extração do pau-brasil, beleza? Cana-de-açúcar. Bem, a cana-de-açúcar a gente vai falar, tá? Depois do intervalo, ok? Vamos lá, vai beber tua água, se refresca. Eu vou fazer minha série aqui, Vou beber água aqui da minha garrafinha nova. Olha a coisa linda, do Mickey, A roupinha do Mickey. Vou fazer minha série e já retornamos. 5 minutinhos, galera. VaptVupt. Vai lá. Pronto? Voltou, bebeu sua água, fez sua série, beleza. Vamos lá, retornando, galera. Cana-de-açúcar. Bem, por que a cana-de-açúcar ela se deu tão bem aqui no Brasil? Vamos lá. Primeiro, a questão do açúcar ser bastante valorizado na Europa. Então, o açúcar na Europa era muito valorizado. Então, valia a pena você produzir no Brasil, atravessar o Atlântico, tá certo? Para comercializar esse produto lá na Europa.
Então, gente, compensava no período. Não é à toa que o açúcar era chamado de ouro branco, beleza? Portugal já produzia açúcar em suas ilhas no Atlântico, porém, o açúcar brasileiro, ele era melhor. Por quê? Solo favorável, chamado aí solo massapê. Então, esse solo é extremamente favorável à produção agrícola, certo? Justamente pelo alto poder de minerais e material orgânico. Clima propício, quente e úmido. Então, gente, a partir do momento que eu tenho um clima quente, significa que eu tenho maior incidência de raios solares. Sendo assim, eu vou ter maior processo de fotossíntese. Então, o vegetal produz mais fotossíntese, sendo assim, a sua produção é maior. E úmido, ora, se é quente, mais fotossíntese. Tem umidade, a planta precisa de quê? De luz e água, beleza? Então, vamos aí ser ótimos produtores de cana-de-açúcar no litoral brasileiro. Monocultura. O que é monocultura, gente? Monocultura é a produção apenas de uma cultura. Então, não esquece isso. Monocultura, produção de uma cultura. Cana-de-açúcar, café, soja, milho. Então, são culturas que nós podemos trabalhar nesse sistema monocultor, tá certo? Ah, professor, e lá no sítio do meu avô tem um monte de planta diferente. Lá tem feijão, lá tem milho, lá tem, sei lá, arroz, então batata. Então, o teu avô produz num sistema chamado policultura, certo? Então, policultura, você vai ter aí várias culturas sendo produzidas no mesmo espaço. Já a monocultura é uma cultura produzida naquele espaço, certo? Então, se você tem mais de uma cultura, policultura. Se você tem apenas uma cultura, vai ser monocultura, ok? Grandes latifúndios. O que são latifúndios, gente? Latifúndio são grandes extensões de terra, certo? Se eu tenho grandes extensões de terras, eu também tenho pequenas extensões de terras. Essas pequenas extensões de terras, elas são chamadas de minifúndio, ok? Então, latifúndio, grandes extensões de terras. Minifúndio, pequenas extensões de terra. Trabalho escravo, então, era a questão da escravidão, ainda existente no território. Extremamente nefasto, pois destruiu intensamente a Mata Atlântica. Então, o fator da produção da cana-de-açúcar, da busca da riqueza, da busca de novas áreas de plantio da própria cana-de-açúcar, fez com que houvesse aí a depredação maciça aí da nossa Mata Atlântica. Beleza? Bora lá. Portugal investiu na colônia, fixando território e construindo engenhos. Então, o que acontece? Portugal investe muito aqui no Brasil, certo? Nas capitanias hereditárias, principalmente para ter uma maior produção e ganhar mais dinheiro com isso. Os portugueses recebiam incentivos do rei, como títulos e honorários, além de não pagarem pelas terras que eram tomadas dos índios. Ou seja, Portugal dava incentivo. Por que Portugal dava incentivo? Dava incentivo justamente pelo fato de poucos quererem vir para cá. Então, você sairia lá de Portugal, já de uma vida basicamente boa, considerada pela burguesia, para vir para um novo território, aonde nesse território basicamente não existia praticamente nada, e ainda por cima disputar terras com nativos, com os indígenas. Então, poucos queriam vir para cá. Então, como poucos queriam vir para cá, o que é que Portugal fazia? O que é que a burguesia portuguesa fazia? Fornecia títulos. Então, fornecia títulos e honorários para aqueles que quisessem vir para cá trabalhar. Exploraram a terra de modo devastador para o meio ambiente. Então, naquele período não existia a questão ainda do fator proteção ambiental. Então, o que podia retirar, destruir para se ter lucro era correto e era viável. Mineração. Então, quem vai se destacar na mineração? Região sudeste e centro-oeste do Brasil. Então, na região sudeste e centro-oeste do Brasil, você vai ter
aí o fator de exploração da mineração. O trabalho, ele ainda continua sendo escravo, né? Continua sendo escravo. Favoreceu a ocupação do interior do Brasil. Então, lembre-se, no litoral, cana-de-açúcar. E no interior, a questão da mineração é que vai ser o principal foco aí do processo de interiorização do Brasil, certo? Então, não esquece disso. Falou em interiorização do Brasil, é busca de minerais. Surgimento e desenvolvimento de cidades. Então, a partir do momento que as pessoas vão se deslocando para o interior, chega a um determinado ponto, pessoal, que não tem como você ir e voltar para o litoral, pelo menos diariamente, certo? Então, o que acontecia? Em determinadas distâncias, eram criados locais de fixação de pessoas. Então, nesses locais de fixação, foi se desenvolvendo estruturas, infraestruturas, e aí foi surgindo as cidades brasileiras, entendido? Então, as cidades brasileiras vão surgindo a partir do momento que a população vai saindo do litoral, da produção da cana-de-açúcar, partindo para o interior em busca de em busca de minerais e se fixando em determinadas áreas de acomodação. Então, essas áreas de acomodação, tá? Elas vão se tornando futuras cidades, certo? Toneladas de ouro foram levadas, para Portugal. Então, imaginemos, gente, se hoje ainda se tem muita riqueza mineral no Brasil, se hoje nós temos muita riqueza ainda mineral no Brasil, imagina há 500 anos atrás. Então, se nós já temos muito hoje, há séculos atrás, nós tínhamos muito mais. Então, imagina o que foi retirado aí do Brasil por Portugal. Altas cobranças de impostos. Então, aqui a gente já começa a visualizar a questão do imposto em si, no Brasil. Portugal pagou sua dívida externa com a Inglaterra utilizando o ouro do Brasil. Então, por aí você tira, Portugal paga-se a dívida externa dele que ele tinha justamente com o ouro do Brasil. Beleza? Bora lá. A cafeicultura vai se destacar da onde? Na região sudeste e sul do Brasil, por ser também solo favorável, terra roxa, transformações econômicas, sociais e políticas no Brasil, ou seja, a partir do momento da cafeicultura, nós vamos ter a transição justamente da produção de cana-de-açúcar para o café, certo? Até porque a produção de cana-de-açúcar ela vai perder aí a sua valorização no mercado internacional e o café agora vai se tornar aí o principal cenário aqui no Brasil. Então nós vamos ter justamente o café introduzindo aí como um fator econômico no Brasil, porém algumas crises fizeram com que esse café brasileiro, que era o principal produto exportado brasileiro, ele tenha uma queda na sua produção também e valorização. A imigração de europeus que vieram para cá em busca de novas oportunidades, até porque o Brasil oferecia terras para ocupação, certo? Então, pessoas vieram para cá para trabalhar justamente na produção de café. O trabalho agora, gente, já é trabalho assalariado. Então, nós não temos mais o fator escravo em si, certo? Surgimento dos barões do café. Então, os barões do café nada mais eram que grandes latifundiários, produtores aí de café, que tinham uma rentabilidade muito alta no seu período. Industrialização de São Paulo. Então, gente, você tem a produção de café, e você tem aí o fator da indústria chegando ali em São Paulo, ali no século XX, início do século XX, por volta de 1930, você vai ter as primeiras indústrias chegando em São Paulo e você vai ter o fator que vai ser muito importante aqui. Ora, nós vamos ter a crise de 1929. Então, em 1929 nós temos uma crise mundial, aonde 1930, a partir de 1930, nós vamos ter o início da industrialização de São Paulo. E quem é que vai investir nessa industrialização agora de São Paulo?
vai ser os próprios cafeicultores, tá certo? Então, os cafeicultores, os barões do café, eles vão começar a migrar para o setor industrial, observando que o investimento da indústria ele poderia ser mais rentável do que o café, já que a gente passou por uma crise econômica, né? O mundo passou em 1929, e aí nós tivemos que praticamente queimar metade da nossa safra para poder você ter aí um valor suficiente, pelo menos para pagar os débitos relacionados à produção. Então, por conta disso, os cafeicultores, alguns deles começaram a investir no processo de industrialização. Pois bem, eu preciso investir na indústria, sim, mas eu preciso também investir aonde? No meio de transporte. Então, desenvolvimento de portos para escoamento da própria produção industrial e cafeicultora, a acumulação de capital, então já se observa aí o ganho de capital muito maior e também você observa aí o ganho de capital aí para armazenamento e futuros investimentos. E a expansão da malha ferroviária. Lembrando que a malha ferroviária brasileira ela tem um problema, porque como ela era feita pelos interesses dos produtores, tanto industriais como cafeicultores, né, e outros segmentos também da mineração, você vai ter aí que as ferrovias brasileiras elas não obedecem um padrão. Então, no território brasileiro, as rodovias, as ferrovias, aliás, elas são diferentes. Então, boa parte do território brasileiro já tem uma integração do sistema férreo ali das suas bitolas. Porém, há uma grande parte que não tem conexão. Ou seja, você não consegue pegar um trem, tá, e se deslocar por estados diferentes, por exemplo, como se fosse na Europa, por exemplo, você pega um trem e circula basicamente por toda a Europa. No Brasil, a gente não consegue circular pelos estados brasileiros de trem, porque há diferença, tá, na distância aí dos trilhos. Beleza? Bora lá. A borracha na região norte, ó, o fator aí, a ocupação que vem aqui para a região norte é incentivada por isso aqui, ó, também século XX. Gente, o século XX no Brasil foi um momento, tá certo? Foi um momento de grande desenvolvimento. Tanto desenvolvimento das regiões, como também o deslocamento de pessoas por todo o Brasil. Então, na região norte, o que vai atrair inicialmente as pessoas para a região norte vai ser o látex, para a produção de borracha. Então, borracha para a indústria de pneus, o surgimento de cidades, ou seja, cidades vão se desenvolvendo ao longo desse processo, construção do Teatro Amazonas, riqueza. Então, o Teatro Amazonas, você, cara, chega lá, é muito show de bola. Então, se você for, for na região do Amazonas, não deixa de visitar o teatro, tá? Você vai ficar fantástico lá. Sementes roubadas. Então, algumas sementes nossas foram roubadas para a Malásia, justamente para tentar aí conseguir a produção que nós temos aqui de látex, seringueira. Surgimento da borracha sintética. Então, a partir daqui do surgimento da borracha sintética, o látex vai perder aí o seu valor. Então, não vai ser mais o grande ápice aí do desenvolvimento da região norte. E anexou o estado do Acre, da Bolívia, como a gente já falou anteriormente. Beleza? A questão do algodão, gente, ó, em áreas do nordeste do Brasil, surgiram lavouras de algodão que produziam matéria-prima para pequenas manufaturas locais e tecidos, fios e linhas. Então, o algodão, principalmente no Nordeste, devido aí à grande intensidade de raios solares, que se dá muito bem. Então, também é um fator aí de desenvolvimento econômico do território. Beleza? Ok, gente? Bem, pecuária, favorecer a interiorização do povoamento, ou seja, a pecuária, galera, ela não poderia estar junto ali, atrelado, conectado com a produção litoral brasileira de cana-de-açúcar. Então, eu precisava deslocar esses animais para o interior. Então, isso fazia com que fez com que houvesse a interiorização através também da pecuária, muito importante. O rebanho abasteceu o mercado interno, principalmente os
engenhos. Então, a pecuária foi muito importante porque ela abastecia também aí a questão dos grandes latifundiários, né? Dos grandes produtores de café, de cana-de-açúcar e o território como um todo. Gado bovino é um produto que complementava a economia açucareira, então os dois estavam sempre juntos, porém distantes, né? Eu não poderia ter uma produção de animais de gado, né, próximo à cana-de-açúcar. Os gados eram levados pelas margens dos rios, especialmente de São Francisco, que ficou conhecido como o Rio dos Currais, né? Então, os animais, né, que eram levados para o interior brasileiro, eles também não iriam por qualquer lugar. Eles tinham que ir ali na margem dos rios, que era para poder aí em si, né, beberem água, né, para poder se manter. Beleza? As atividades econômicas foram um fator essencial para a expansão do território brasileiro. Então, a economia em si, ela foi um fator para desenvolver o Estado, a nação brasileira como toda. Nossa economia colonial girava em torno da produção de gêneros primários voltados, em sua maior parte, para a exportação e para as necessidades da metrópole portuguesa. Então, essa era a função, basicamente, né, do Brasil no seu surgimento. Daí o caráter litorâneo e periférico da ocupação do território brasileiro durante os primeiros séculos. Então, ao longo do tempo, os primeiros séculos, a população brasileira se concentrava nas áreas litorâneas. A partir do momento que isso vai, ao passar do tempo, não só as áreas litorâneas vão sendo ocupadas, mas as áreas interioranas e centrais do Brasil também. Ok? E é isso, gente. Na próxima aula, a gente vê aí um pouco de quê? Federalismo e descentralização. Tá certo? Não esquece de ler o nosso material complementar. Lá vai estar tudo detalhado para vocês sobre mais detalhes sobre a divisão do território brasileiro. Um grande abraço e até a próxima aula. Valeu, gente. Não esquece de beber água, hein?